Olá, queridos professores e professoras do EZ. Nossa aula hoje será diferente, bem diferenciada, porque será aqui dentro do carro. Bom, na nossa lição, que é a 7ª, estaremos estudando José perdoa seus irmãos. Ao final da lição, a criança deverá saber que Deus transforma as coisas ruins em bênçãos, quando somos fiéis a Ele. Sentir confiança que Deus trará bênçãos mesmo nas dificuldades. Responder tendo paz e esperança ao enfrentar essas dificuldades. Que essa aula seja uma aula abençoada e que a gente consiga passar tudo de melhor para os nossos pequenos. O nosso versículo do dia é: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:26. No nosso Conquistando Atenção, nós estaremos fazendo uso de uma caixa com vários pertences. E esses pertences nós vamos tirar algumas coisas para colocar numa mochila ou numa mala que a gente vai levar na viagem. E aí você trará a atenção da criança. Vamos dizer, o lugar é quente, para ver o que da caixa pode se colocar na mala. E a criança vai estar te ajudando. Depois de ter terminado de fazer a sua mala, você vai dizer para a criança: então, na história de hoje, falaremos de uma viagem longa de mudança. E assim a criança vai começar a prestar atenção para saber sobre o que vai se falar nessa história e sobre que mudança será. Na apresentação da nossa história, contaremos para as crianças o que aconteceu. José foi um irmão muito amoroso, carinhoso e atencioso com seus irmãos. Deu-lhes vários presentes, falou para ele que ele havia sido vendido porque assim tinha sido a vontade de Deus, que ele fosse para o Egito para salvar a vida deles e de todo o povo. E ele compreendeu as vontades de Deus e perdoou os seus irmãos. Pediu para eles que buscassem seu pai. Seu pai, quando eles chegaram, pediu a Deus a permissão para que pudesse ir ao encontro do filho. E o Senhor deu. Ele fez um sacrifício para estar podendo ir ao encontro do seu filho, e o Senhor permitiu. E quando ele estava chegando, José saiu correndo ao encontro do pai, tão carinhoso e amoroso como era. E Jacó ainda viveu 17 anos com seu filho José. E antes de falecer, ele abençoou a todos os seus filhos e netos. Os irmãos dele, de José, acharam que ele iria se vingar quando seu pai morresse. Mas ele continuou carinhoso e cuidou deles até os fins dos seus dias. José sofreu bastante com a maldade de seus irmãos, mas toda a maldade deles viraram bênçãos em sua vida. Por isso, para a memorização do nosso versículo de hoje, nós iremos memorizar Romanos 8:28, que diz: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, no revisando de hoje, você fará o seguinte: de um lado você colocará José, e de outro você colocará alguém parecido a Jacó, né? Cada um de um lado. Você irá fazendo a pergunta para as crianças. A cada pergunta acertada, José dará um passo ao pai. A cada pergunta que ela errarem, José se afastará. O intuito dessa brincadeira é que os dois se encontrem e se abracem. E para isso, a criança deverá acertar as perguntas, né? Bom, iremos, no aplicando, colocar a imagem de José e de Jesus. E falaremos: José foi vendido por seus irmãos para ser escravo e foi odiado por eles. Jesus
foi vendido por Judas e foi odiado pelos judeus. Depois falaremos que assim como Jesus, José também perdoou. Colocaremos as moedinhas, né, para estar explicando, e colocaremos também embaixo de José e de Jesus a palavra perdoou. E embaixo deles aqui nessa imagem colocaremos que eles eram odiados tanto pelos irmãos, no caso de José, e no caso de Jesus, pelos judeus. Após isso, falaremos se a criança gostaria de ser como Jesus. Aí daremos algumas ideias para elas, fazendo algumas perguntas. Falaremos para a criança o seguinte: há uma visita na igreja que está sem inário. O que você deve fazer para imitar Jesus e José? Aí ela te falará, né? Te falará se precisa entregar um inário para a pessoa, procurar o inário e emprestar com o número do hino, essas coisas. A segunda pergunta será: você está sentado no ônibus, lotado, quando entra uma senhora de idade. O que devemos fazer para imitar Jesus e José? Aí a criança deverá responder. A terceira: um colega pede desculpas por esbarrar em você e derrubar seu lanche. O que você deve fazer para imitar Jesus e José? Todas essas perguntas deverão ser respondidas pela criança. Na quarta: o gari que está varrendo rua em frente à sua casa parece estar com muita sede. O que você deve fazer para imitar Jesus e José? E a última: seu vizinho que atirou uma pedra em você outro dia caiu de bicicleta e não consegue levantar-se. O que você deve fazer para imitar Jesus e José? Jesus e José sofreram, mas Deus transformou tudo em bênçãos. As pessoas que agem como Jesus e José, mesmo passando por dificuldades, mais tarde perceberão que valeu a pena fazer o que é certo e não guardar mágoas no coração. Lembre-se disso quando estiverem em problemas. Assim a criança entenderá que sempre vale a pena ajudar os outros, mesmo quando temos problemas, porque o Senhor vê nosso coração, que ajudamos de bom agrado, e Ele nos abençoa com suas maravilhosas bênçãos que não merecemos, não é mesmo? Contando aos outros, você levará para eles essa atividade que temos na página 48. E através dessa atividade, a criança contará aos outros a história que ela escutou de José. Também leve essa lembrancinha já cortada, porque através dela a criança estará passando o versículo e mostrando às outras pessoas. É mais uma ajuda para elas contarem a historiazinha de José. Assim como eu falei lá no outro vídeo, aqui nós temos esses quadradinhos que vão se unir através dessas bolinhas e vão ficar algo penduradinho. Vai ficar bem bonitinho, com o versículo de hoje. E essa pode ser a nossa lembrancinha, para que eles levem e mostrem a seus pais. Ficou bem organizadinha.
Assim terminamos mais uma pré-aula do Tesouro Infantil. Que o Senhor esteja com todos e que nos ajude a passar para os nossos pequenos o entendimento da Palavra de Deus. E que nós possamos estar sempre unidos com Deus para que o Espírito Santo faça sua obra em nossas vidas. Amém. Até a próxima.